Muito bem, pessoal, estamos de volta para nosso segundo bloco dessa nossa terceira aula no nosso curso Ponto Jus, o curso que vai levar você à sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Penal, Direito Processual Penal. Firmes aí, vamos estudando e já está chegando. Cada dia que passa, você está mais próximo da sua aprovação, eu tenho certeza disso, tá certo? Vamos lá então para a terceira questão. Jaime, brasileiro, solteiro, nascido em 10 de novembro de 1982, praticou no dia 30 de novembro de 2000 crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. Devidamente denunciado e processado, Jaime foi condenado a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão. A sentença transitou definitivamente em julgado no dia 15 de janeiro de 2002 e o término do cumprimento da pena se deu em 20 de março de 2006. No dia 24 de março de 2006, Jaime subtraiu um aparelho de telefone celular que havia sido esquecido por Lara em cima do balcão de uma lanchonete. Todavia, sua conduta fora filmada pelas câmeras de estabelecimento, o que motivou o oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público pela prática de furto simples. A denúncia foi recebida em 14 de 4 de 2006. E em 18 de outubro de 2006, Jaime foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Foi fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, privativo de liberdade, com sentença publicada no mesmo dia. Muito bem. Com base nos dados acima descritos, bem como atentas informações a seguir expostas, responda fundamentadamente. Fundamentadamente você já sabe, você tem que colocar qual é o artigo que se baseia a sua resposta. A. Suponha que a acusação tenha se confirmado com a sentença, tendo o trânsito em julgado para esta, ou seja, para a defesa, ocorrido em 24 de outubro de 2006. A defesa, por sua vez, interpôs apelação no prazo legal. Todavia, gente, desculpa, vou começar de novo. Suponha que a acusação tenha se conformado com a sentença, tendo o trânsito em julgado para esta ocorrido em 24 de outubro de 2006. A defesa, por sua vez, interpôs apelação no prazo legal. Todavia, em virtude de diversas e sucessivas greves, adiamentos e até mesmo perda dos autos, até a data de 20 de outubro de 2010, o recurso da defesa não tinha sido julgado. Nesse sentido, o que você, como advogado, deve fazer? Muito bem, olha lá uma possível resposta a essa questão. Aqui, a questão vai exigir de você conhecimentos a respeito do Instituto da Prescrição. Pessoal, prescrição é um instituto bastante complexo no direito penal e você tem que estudar com atenção. Você tem que ir para a prova sabendo sobre o Instituto da Prescrição, tá certo? Na qualidade de advogado de Jaime, deve ser requerida a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4, tendo em vista ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado, uma vez que entre a publicação da sentença, você lembra, é um marco interruptivo da prescrição. Publicação da sentença, 18 de outubro de 2006, e a data de 20 de outubro de 2010, 2010, 4 anos se passaram. 2010 ter decorrido mais de 4 anos. Prazo estabelecido pelo artigo 109, inciso 5 do Código Penal, da prescrição da pena imposta de 1 ano. Se a pena é de 1 ano, prescreve em 4. Tem a tabela lá do 109 que diz o seguinte: se a pena é de 1 a 2 anos, prescreve em 4. É a situação colocada aqui. Tal requerimento pode ser feito por meio de petição nos autos. Você pede para que seja reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade, ou por meio de habeas corpus. Por quê? Se ocorreu a prescrição, não há mais justa causa para persecução penal. Então é causa que possibilita a interposição do recurso de habeas corpus. É isso. B. A situação seria diferente se ambas as partes tivessem se conformado com o decreto condenatório, de modo que o trânsito em julgado definitivo teria ocorrido em 24 de outubro de 2006, mas Jaime, temeroso de ficar mais uma vez preso, tivesse se evadido, tão logo teve ciência do conteúdo da sentença, somente tendo sido capturado em 25 de outubro de 2010,
Pessoal, a evasão da pessoa para não cumprir a pena é uma causa que suspende o prazo prescricional. É isso que o examinador quer saber se você tem conhecimento. Então, olha uma possível resposta. Sim, a situação seria diferente, pois nesse caso não haveria prescrição da pretensão executória, nem outra modalidade qualquer de prescrição, tendo em vista que a pena teria se tornado definitiva em 1 ano. Assim, tendo em vista que nos termos do artigo 63 do Código Penal, Jaime é reincidente, uma vez que o segundo furto foi cometido após o trânsito em julgado definitivo da sentença que ele condenou pelo primeiro, a prescrição da pretensão executória tem seu prazo acrescido de 1/3, de acordo com o artigo 110 do Código Penal. Assim, o Estado teria até 23 de fevereiro de 2012 para capturar Jaime, nos termos do artigo 110, caput e 112, inciso 1 do Código Penal. Veja você que a prescrição, após o trânsito em julgado, ela tem um acréscimo por conta da reincidência, e só após o trânsito em julgado. Então, quando a pessoa é condenada, essa condenação se torna definitiva e ela é reincidente, o prazo prescricional tem um acréscimo, aumenta-se. Então, nesse caso, a situação de Jaime teria se alterado. Perfeito? Vamos lá para a quarta questão, última questão desse concurso aqui, ó. João e Maria iniciaram uma paquera no Bar X na noite de 17 de janeiro de 2011. No dia 19 de janeiro do corrente ano, o casal teve uma séria discussão e Maria, nitidamente enciumada, investiu contra o carro de João, que já não se encontrava em bom estado de conservação, com 3 exercícios de PVA inadimplentes, a saber, 2008, 2009 e 2010. Além disso, Maria proferiu diversos insultos contra João no dia da sua festa de formatura, perante seu amigo Paulo, afirmando ser ele covarde, corno e frouxo. A requerimento de João, os fatos foram registrados perante a delegacia de polícia, onde a testemunha foi ouvida. João comparece ao seu escritório e contrata seus serviços profissionais a fim de serem tomadas as medidas legais cabíveis. Você, como profissional diligente, após verificar não ter passado o prazo decadencial, interpõe queixa-crime ao juiz competente no dia 18 de julho de 2011. O magistrado ao qual foi distribuída a peça processual profere decisão rejeitando-a, afirmando tratar-se de clara decadência, confundindo-se com relação à contagem do prazo legal. A decisão foi publicada dia 25 de julho de 2011. Com base somente nas informações acima, responda. Pessoal, somente com as informações acima. Não traga nada para o problema. Não fique pensando que pudesse haver uma outra situação. Não há. Somente com base nas informações trazidas pelo problema. Muito bem. Qual o recurso cabível contra essa decisão? Amiguinhos, o examinador vai querer confundir você aqui. Por quê? Porque, em regra, da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, cabe o quê? Recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Tá certo? Só que o seguinte, os crimes praticados pela Maria, dano, injúria, crimes contra a honra, são crimes de menor potencial ofensivo, de competência do Juizado Especial Criminal. Então, nessa situação, só cabe um recurso. Quando você estiver estudando recurso em processo penal, você tem que se lembrar, você tem que ter em mente que do recurso contra decisões no Juizado Especial Criminal cabe somente um recurso, a apelação. Mas não é a apelação do Código de Processo Penal. É a apelação do Juizado Especial Criminal, que está lá no artigo 82 da Lei 9.099. Tá certo? Então veja uma possível resposta. Qual o recurso cabível contra essa decisão? Como é crime de menor potencial ofensivo, o recurso cabível é o de apelação, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099 de 1995. B. Qual o prazo para interposição do recurso? O prazo para interposição do recurso é de 10 dias, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099. C. A quem deve ser endereçado o recurso? O recurso deve ser endereçado à turma recursal, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099. Então, veja você que todas as respostas estão no mesmo artigo, artigo 82 da Lei 9.099. D. Qual a tese a ser defendida? A tese a ser defendida
é que não ocorreu a decadência, tendo em vista que a interposição da queixa-crime deve ser dada no prazo de 6 meses a contar da data do fato, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. Trata-se de prazo decadencial, isto é, prazo de natureza material, devendo ser contado de acordo com o disposto no artigo 10 do Código Penal. Certo, pessoal? Então, essa é uma questão aqui, que se você conhece a Lei 9.099, sabe, você está atento, não caiu na pegadinha do examinador, você vai responder todas as indagações dessa questão, tá certo? Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente volta.